Olá, tudo bem? Sou eu aqui, o Otto Moraes. Eu quero compartilhar com vocês agora uma aula muito rápida, mas muito importante para quem está agora desenvolvendo material, tanto para publicar com vídeos de aula de treinamentos online, quanto se você quiser ou tiver um canal no YouTube. Sempre me perguntam, Otto, como que você faz para decorar aquilo que você tem que falar, ou na sua aula, ou mesmo num vídeo, determinado vídeo. Eu confesso para vocês que tenho uma dificuldade muito grande em trabalhar com o teleprompter, aquela imagem com texto que eu tenho definido para ler, e passar essa informação baseada num texto pré-definido. Então, nessa aula eu quero mostrar a vocês o que eu faço e dar um conselho para que vocês tentem utilizar desse artifício para tornar a sua aula um pouco mais extrovertida, um pouco mais natural. Nem todo mundo está muito habituado a trabalhar com câmeras e, por certas vezes, fica meio receoso, até travado na hora de falar numa câmera. Então, o que eu faço? Se você tentar gravar um conteúdo e pegar um conteúdo e apenas ler, pode ficar tranquilo que certamente isso não vai funcionar. Geralmente o aluno ou quem estiver ouvindo ou vendo o seu vídeo certamente quer ter um contato mais natural, que a pessoa converse como se estivesse conversando contigo mesmo. E quando você lê, fica muito artificial. Então, primeira dica que eu dou a vocês, querendo gravar um vídeo, pegue o conteúdo daquilo que você quiser falar e entenda aquele conteúdo e, mais do que isso, treine. Não adianta tentar improvisar ou não adianta tentar falar sem treinamento. Então, a grande dica que eu posso dar é que você foque no conteúdo e não no texto. Como assim? Vou dar um exemplo prático para vocês do que eu faço e que muita gente tem até dificuldade de decorar determinado tipo de conteúdo. Então, o que eu faço? Pego a ideia, vejo a ideia daquele vídeo que eu quero colocar e não tem jeito, eu nunca gravo o vídeo uma vez só. Pego, gravo e de primeira e posto. Por quê? Até o seu próprio senso crítico vai perceber, se você vir o seu vídeo de uma vez, que você poderia ter melhorado num ponto ou outro. Então, o que eu faço? Pego a ideia central daquele vídeo que eu quero fazer, posso ter um texto escrito, ou seja, um script para seguir, e eu até te aconselho que você faça isso, mas mais importante do que o texto e o script é a ideia. Se a ideia estiver pronta na sua cabeça, você vai bater um papo e tornar esse vídeo muito mais natural. Eu vou mostrar a vocês na prática aqui agora, eu tenho um texto aqui que eu peguei do filme Matrix. Então eu vou mostrar para vocês, eu lendo esse texto, e depois eu vou mostrar para vocês o que eu faria se tivesse que gravar um vídeo falando esse conteúdo. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui o texto, deixa eu mostrar para vocês aqui, pronto. Eu tenho esse texto aqui que está falando do filme Matrix. Escolhi aleatoriamente esse tema apenas para colocar nessa aula. E aqui embaixo, repare que eu tenho um conteúdo bem menor, que é a minha base do meu texto ali de cima. O que eu quis fazer aqui? Eu não tenho que decorar todo aquele texto ali em cima. Eu tenho que focar na ideia do texto e, para que eu não me perca, eu tenho ali uma ordem daqueles temas importantes que eu quero falar nessa aula, ou nesse vídeo. Então eu coloquei aqui embaixo o seguinte, o texto completo, e eu tenho aqui apenas pontos importantes. Então, quando você for montar a sua aula ou o seu vídeo, preste atenção na ideia central que você quer passar e não no texto. Por quê? Para soar mais natural, você não tem que ficar lendo. Eu vou mostrar para vocês na prática, então, rapidinho, com uma aula, contribuindo nesse treinamento, é uma técnica que eu utilizo para que eu não tenha que usar um teleprompter, para eu não tenha que decorar um texto e nem fazer com que o meu vídeo ou a minha aula fique muito artificial. Vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, eu vou apenas ler esse texto e depois eu vou fazer a mesma coisa, prestando atenção apenas nos pontos centrais do texto. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Apenas lendo o texto. Nesse momento eu vou fazer de conta que a gente está falando sobre esse vídeo aqui do Matrix. Então vamos lá. O que é importante, reparem que eu tenho aqui, impresso aquilo que eu tenho que falar nessa aula. Lembrando que o objetivo dessa aula é a gente apurar essa técnica para tentar tornar a sua aula mais natural, mais espontânea. Para quem trava na frente da câmera ou tem algum pouco de dificuldade. Outra coisa que é importante, talvez chegue algum momento que você nem mesmo mais precise disso. Decorar contexto, entender os pontos principais vai se tornar uma coisa natural e você não vai precisar gravar mais de uma vez, você geralmente se acostuma. Então, o que eu fiz? Aquele texto, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Pronto, aquele texto eu tenho aqui impresso.
E eu vou agora colocar aqui na minha frente e vou fazer as duas situações. Primeiro, repare que o texto é grande, eu vou ler esse texto e vou mostrar a vocês que não vai ficar tão natural assim, e depois eu vou focar apenas nos pontos principais do tema que eu quero falar, e aí vai ficar muito mais tranquilo de eu falar isso. Então vamos ver como é que fica primeiro lendo o texto e depois apenas focando nos pontos principais do contexto, se é que vocês me entendem. Então vamos lá, eu vou apenas agora ler o texto. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma aula, eu quero falar sobre esse tema aqui, no caso específico de Matrix. Então vou falar, vamos lá. Lançado em março de 1999, Matrix custou 65 milhões de dólares e rendeu mais de 456 milhões. Matrix Reloaded foi lançado em 2003, custou 127 milhões, já faturou mais de 740 milhões de dólares e entrou na lista dos filmes mais vistos da história. A continuação foi também o primeiro filme a arrecadar mais de 100 milhões de dólares num único final de semana. Só no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas foram ao cinema prestigiar a segunda parte da trilogia. Ponto. Reparem que eu li todo o texto, ou seja, eu foquei no conteúdo inteiro e li para vocês. Embora eu tente ficar natural, eu tive que botar meu olho na folha para ler, o que eu vou fazer aqui agora é esquecer o texto inteiro, e repare que eu tenho apenas os pontos principais. E eu vou fazer aqui agora para vocês o seguinte, não vou focar mais no texto inteiro, apenas nos pontos. E reparem que vai ser muito mais fácil, porque eu vou estar focando em pequenos pontos do meu conteúdo. Olá, gente, agora eu vou falar sobre o filme Matrix. O Matrix foi lançado em 1999 e custou nada mais, nada menos que 65 milhões de dólares, faturando apenas 456 milhões, ou seja, muito mais daquilo que se gastou. O Matrix Reload foi lançado em 2003 e custou 127 milhões de dólares, faturando apenas 740 milhões de dólares. E entrou, nesse caso, na lista dos filmes mais vistos da história. Só no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas assistiram já a continuação da trilogia Matrix. Pronto, gente, reparem que dessa segunda vez eu precisei focar em apenas alguns pontos da ideia que eu queria passar. Eu não precisei ler o texto inteiro, eu vou mostrar para vocês aqui na tela e analisando as duas situações. Então eu li o texto inteiro e depois eu foquei apenas nos pontos principais que eu queria falar nesse vídeo. Para quê? Para eu não ficar tão preocupado com o script e sim com a ideia, e fazer com que a minha expressão, a minha entonação fique muito mais natural. E você pode até fazer uma piada, dar uma risadinha, mudar um pouco até o assunto, improvisar, sabendo que o contexto vai ser alcançado, beleza? Então, gente, essa aula aqui agora é uma aula para tentar dar a vocês uma dica de como você preparar para que sua aula fique mais natural, especialmente para aqueles que estão começando a ter o primeiro contato com gravações, é porque é muito solitário. A gente sabe que gravar treinamentos online é muito solitário. Nesse momento eu estou numa sala grande, eu vou mostrar a câmera para vocês, olha só onde eu estou aqui no meu escritório, eu estou sozinho, é muito solitário. Deixa eu botar a câmera de volta. Pronto, botei a câmera de volta. Então, esse ambiente, você sozinho, falando por uma câmera, é muito estranho e a gente tem que se acostumar. Então, a dica nessa aula que eu dou para vocês, preste atenção no conteúdo que você quer falar, anote numa folhinha, como eu acabei de fazer aqui, apenas os tópicos principais do que você quer falar. Outra dica importante, talvez você não grave apenas uma vez, grave a primeira vez, dá uma olhada, vê o que se pode melhorar, que aos poucos você vai se soltar e a câmera vai deixar de ser, para alguns, esse bicho-papão intimidador que é, beleza? Então, eu sou Otto Moraes, quem gostou dessa aula aí, comente, compartilhe, e é uma contribuição para que a gente tente se organizar e preparar a nossa aula para se diferenciar no mercado, já que está em ampla expansão o mercado de treinamentos online, então você vai ter que fazer a diferença. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês no próximo vídeo.